Hoje, prepare-se para mergulhar em uma das parábolas mais intrigantes contadas por Jesus. Uma história que transcende os limites do tempo e do entendimento humano, revelando verdades profundas e significativas. Imagine-se transportado a um tempo em que dois homens, o rico e Lázaro, representavam muito mais do que apenas indivíduos comuns. Prepare seus corações e mentes, pois a história que vou compartilhar com vocês promete mudar a forma como enxergamos a vida, a morte e a eternidade. Também, nesse vídeo, vamos responder 4 perguntas importantes sobre essa parábola. Primeira, o que Jesus disse sobre o rico e Lázaro? Segundo, devemos considerar essa história como um evento real ou uma parábola simbólica? Terceiro, a narrativa do rico e Lázaro apoia a crença do inferno de fogo? E por fim, qual mensagem profunda e significativa a história do rico e Lázaro transmite? Para compreender a história do rico e Lázaro, precisamos entender o contexto em que Jesus a contou. Perceba bem, ele estava se dirigindo a dois, note só, a dois públicos compostos por, primeiro, líderes religiosos orgulhosos, segundo, pessoas humildes, sinceras e receptivas à sua mensagem. Através dos personagens da história, Jesus transmitiu ensinamentos profundos sobre os valores espirituais e a verdadeira riqueza. Para desvendar os significados intrínsecos dessa parábola, vamos mergulhar em sua totalidade. Convido você a abrir a sua própria Bíblia e me acompanhar enquanto lemos juntos essa passagem. Utilizarei a versão da Bíblia Rei Jaime para elucidar. O relato está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Note o relato. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que a tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar os mortos. Esse relato de Lucas, Jesus nos leva ao encontro com 2 homens, cujas vidas tomaram caminhos completamente distintos. De um lado, temos um homem rico, que desfrutava de uma vida luxuosa e opulenta. Do outro, Lázaro, um mendigo que ansiava por migalhas de comida do rico.
mas encontrava consolo no fato de que, após a sua morte, os anjos conduziriam ao seio de Abraão. Após a morte de ambos os homens, a história toma um rumo surpreendente. A narrativa revela que, embora a vida terrena tenha sido marcada por desigualdades, após a morte, os papéis se inverteram. O rico, agora em tormento, clama por alívio, enquanto Lázaro, agora ao lado de Abraão, desfruta de conforto e paz. Essa transformação pós-morte nos faz refletir sobre as prioridades da vida terrena e o destino eterno. Muitos de vocês podem se questionar: será que a história do rico e Lázaro foi um evento real? No entanto, permita-me esclarecer que essa narrativa é, na verdade, uma parábola. Mas o que é uma parábola? São histórias que servem para ensinar lições de morais e mostrar o ponto de vista de Deus sobre os assuntos. Essa parábola contada por Jesus serve para transmitir uma profunda lição. Essa é uma conclusão não apenas minha, mas também de eruditos e estudiosos que analisaram minuciosamente esses textos. Fiz uma pesquisa e tenho duas fontes para comprovar. Primeiro, a Bíblia de Lutero, em sua edição de 1902, classifica essa história como uma parábola. Segunda fonte, temos a tradução católica, a Bíblia de Jerusalém. Reconhece que se trata de uma história parábola, sem qualquer nexo histórico. Mas, agora, muitos podem estar se perguntando: qual era a lição que Jesus queria ensinar através dessa parábola? Será que ele estava falando sobre a vida após a morte, o sofrimento eterno no inferno e a bem-aventurança no céu? Vamos explorar mais a fundo. Alguns detalhes dentro da narrativa lançam luz sobre o verdadeiro significado. Vamos raciocinar juntos. Primeiro, considere a cena em que o rico pede a Abraão para Lázaro mergulhar o dedo em água e refrescar sua língua. Se estivéssemos falando de um inferno literal, a água não evaporaria? Você não concorda? E mesmo que não evaporasse, uma gota d'água poderia trazer alívio a alguém sofrendo em um fogo ardente? Deixa eu explicar melhor. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra inferno para descrever o lugar onde o rico estava depois que morreu. Mas a palavra grega original significa Hades, usada em Lucas 16, 23. Significa simplesmente um lugar simbólico onde estão os mortos em geral, ou seja, na sepultura comum da humanidade. Segundo, é aqui que está a questão intrigante. Se Jesus disse que ninguém havia subido ao céu até aquele momento, como é que Abraão poderia estar lá? Pense nisso. Olha o texto, João 3,13. E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, ou seja, Jesus, o Filho do homem que está no céu. Uma indagação frequente é se essa história respalda o ensino tradicional do inferno de fogo, onde os bons são recompensados com o paraíso celestial, enquanto que os maus enfrentam tormentos eternos. No entanto, permita-me esclarecer que essa interpretação não encontra respaldo adequado nas escrituras sagradas. Nesse canal você vai encontrar mais informações sobre esse assunto: inferno, alma, lago de fogo e etc. Se eu fosse explicar tudo aqui nesse vídeo, se tornaria muito grande. Mas o raciocínio que busca associar essa parábola a tal conceito carece de base sólida na Bíblia, mas não acharemos. Não é congruente com o que a Bíblia nos revela sobre os que partiram dessa vida. Por exemplo, a Bíblia não sustenta que todos os indivíduos virtuosos que faleceram encontrarão a felicidade nos céus, nem que os transgressores serão submetidos a um tormento perpétuo no inferno de fogo. Terceiro, ao contrário, a Bíblia nos esclarece de forma inequívoca em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Note só na sua Bíblia, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas olha o ponto:
mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa. Note outro ponto importante desse versículo. Mas a sua memória é esquecida. Esse texto ele derruba a ideia da história do rico e Lázaro como se fosse literal, verdadeiro, mas não é. Ao confrontarmos as interpretações convencionais e aprofundarmos nossas análises das Escrituras, percebemos que a compreensão profunda e precisa requer mais do que meras suposições. Convido a cada um de vocês a questionar, a explorar e a buscar a verdadeira essência das mensagens contidas nas Escrituras Sagradas. Adentrando ao âmago dessa história, encontramos um significado profundo e impactante que transcende os personagens mencionados. Ela ilustra a iminência de mudanças transcendentes, delineando dois grupos distintos que se preparavam para vivenciar transformações de magnitude inigualável. O personagem rico, de maneira simbólica, personifica quem? Os líderes religiosos judaicos, que da época, cujo coração estava apegado à riqueza material. E uma prova disso é Lucas 16,14, que diz: e também os fariseus, que eram ambiciosos, ouviam todas as coisas e zombavam dele. Eles, embora ouvissem a palavra de Jesus, resistiam à sua mensagem, revelando-se adversos ao seu propósito. Ao mesmo tempo, nutriam um sentimento de superioridade sobre o povo comum, aliando-se do verdadeiro espírito da fé. Por sua vez, Lázaro encarna a figura das almas simples que acolheram a mensagem do Mestre Jesus, encontrando nela luz e esperança. Essas almas ou pessoas, muitas vezes subestimadas pelos líderes religiosos, representavam o âmago da aceitação sincera da verdadeira espiritual que Jesus trazia consigo. Quer ver uma prova disso? João capítulo 7, versículo 49. Olha que eles falavam: mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. A mudança nas circunstâncias para ambos os grupos foi de proporções extraordinárias. Os líderes religiosos judaicos, outrora confiantes na aprovação divina, viram sua posição colapsar. Eles se afastaram do caminho de Deus ao rejeitar a mensagem de Jesus. Vendo suas antigas convicções serem rejeitadas pelo Criador, a mensagem proclamada por Jesus e seus seguidores como um eco constante se tornou um desconforto insuperável para eles. Note o que está registrado no livro de Mateus, o capítulo 23. Você pode ler o versículo 29 e o 30. Note o que Jesus diz para aqueles líderes religiosos. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizei: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido como eles, cúmplices do sangue dos profetas. Enquanto isso, as almas comuns, outrora marginalizadas pelos líderes religiosos, experimentaram uma transformação favorável. Aquelas que abraçaram a mensagem de Jesus foram agraciadas com bênçãos inigualáveis. A oportunidade de conquistar o favor eterno de Deus se abriu diante delas, conforme o livro de João 17,3. Considere mais perguntas para você raciocinar. Isso mesmo. Eu quero que você raciocine, pense. Note só. É razoável ou bíblico crer-se que o homem sofrer tormento só porque é rico, uma boa roupa e tem bastante para comer? É bíblico crer-se que alguém é abençoado com a vida celestial só porque é mendigo? Portanto, o rico e Lázaro são personagens de uma parábola narrada por Jesus em Lucas capítulo 16. Na história, eles representam gravem isso, dois grupos distintos de pessoas. Primeiro, o rico simboliza os líderes religiosos judeus, arrogantes e materialistas que rejeitavam a mensagem de Jesus. Segundo, enquanto Lázaro representava as pessoas humildes e receptivas que aceitavam a sua mensagem.
Embora a história não seja uma narrativa histórica, mas sim uma parábola, ela destaca a mudança de sorte desses dois grupos após a morte. Os líderes religiosos, outrora favorecidos, perdem a sua posição diante do Criador, enquanto que as pessoas humildes, outrora desprezadas, encontram a chance de receber o favor divino ao abraçar os ensinamentos do Messias. Antes de encerrarmos, gostaria de convidar a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos impactantes e esclarecedor como este. E se você gostou do vídeo e encontrou valor nas informações compartilhadas e estudadas, por favor, deixe seu like e não hesite em comentar abaixo, compartilhando suas reflexões e dúvidas. Lembre-se de também compartilhar esse vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar desse importante assunto. E para continuar aprofundando seu conhecimento, fique atento ao próximo vídeo que vai enriquecer ainda mais o seu entendimento. E se você teve a dedicação de assistir até o final, coloque nos comentários a frase "Quero aprender mais". Isso nos ajuda a saber que você está engajado em buscar conhecimento e entender mais sobre as verdades das Escrituras Sagradas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.